Bom, funções orgânicas, aula de encerramento, exercícios de sala. Os exercícios de sala de função orgânica, gente, eles são bem limitados. É até uma quantidade de exercícios que eu selecionei, até que nem tão grande, né? Tem aula que a gente faz mais de 10, 15 exercícios de um assunto. Aqui acho que são pouquinhos, uns 10, acho, no máximo. E são exercícios sempre na mesma linha, que é o que, especificamente? Identificar a função orgânica. Né? Embora na aula teórica a gente tenha ressaltado bastante coisa, né? Propriedade físico-química, caráter ácido básico, se a substância é solúvel na água ou em outro solvente, enfim. Aqui a gente vai mais se limitar a identificar. Aquela coisa de memória fotográfica. E aí vocês vão perceber uma coisa. No final dos exercícios, pela frequência de certas funções. Tem função que cai bastante, tem função que quase nunca aparece. Tá? Que é mais ou menos aquela linha do que eu tinha comentado na aula, nas aulas teóricas. Tá? Então vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Essa questão aqui, se não me engano, é da Unifesp. Prova da Unifesp. Que é feita pela VUNESP. Né? Aquelas questões bem forminhas. Né? Elas têm 2 itens. Cada item tem 2 perguntas, meio que entrelaçadas. Tá? Cara, não sei se foi desse ano, cara. Porque eu já tenho ela na lista há um tempinho. Eu não sei exatamente de que ano que é. Mas olha, pode até ser que não tenha sido ela, mas deve ser uma tão parecida que eles fazem questões muito parecidas. Então, até uma dica para quem for fazer VUNESP, né? Qualquer vestibular da VUNESP. Pode baixar as provas que você encontrar na internet, fazer, porque elas são muito parecidas. As questões. Né? Então, aqui ele dá uma... eu gosto dessas questões porque eu acho muito louco, assim, essa parte de bioquímica, né? Aqui você tem uma síntese de uma catecolamina, que é um tipo de uma substância que vai atuar como neurotransmissora. Ela vai atuar como neurotransmissor. Tá? Aí você tem aqui uma substância, tá? É um aminoácido isso aqui, viu, gente? Ó, não sei exatamente se é o triptofano, não é o triptofano, eu acho. Não é o triptofano, é algum outro aminoácido. Mas está com cara de aminoácido, ó. Você tem o carbono alfa, grupo amina, grupo carboxila, e aqui, ó, você tem um fenolzão, tá vendo? Ó? Essas coisas você também tem que já olhar na questão, né? Por exemplo, a hidroxila, ela tá na posição para do anel, ó. Posição para, que é a posição 1,4. Tá vendo? Aí essa substância passa por uma enzima e vira isso. Né? Então, uma coisa que você também tem que se acostumar na orgânica, a identificar o que aconteceu no processo. Você não precisa saber detalhe. Então, aqui o que aconteceu, ó, esse anel ele ganhou um OH, tá vendo? Ó? Aqui. Aí, beleza. Aí essa molécula passa por uma outra enzima e aí desapareceu o grupo C dupla OH, tá vendo? Ó? Tá? Aí essa molécula passa por uma enzima e ganha uma hidroxila. Aí ela passa por uma outra enzima e transforma uma amina primária, tá vendo aqui, ó? Numa amina secundária. Cara, eu acho muito louco o que o organismo faz com as moléculas. Ele vai tirando o pedaço e colocando, ó. Coloca uma hidroxila, tira uma carboxila, etapa 2. Coloca uma outra hidroxila aqui. Aí coloca um metil aqui. E aí você vai modificando a molécula. Tá? Aí ó, a pergunta do item A. Escreva os grupos funcionais que são adicionados em cada etapa, ó lá, ou removidos. Então vamos escrever aqui tudo que a gente falou. Né? Etapa 1. Eu posso colocar na etapa 1 assim, adição de hidroxila, né? Adição de OH. Tá bom? Etapa 2. Perda de carboxila, né? Perda
de carboxila. Vocês vão ver o ano que vem na faculdade, se Deus quiser, que essas enzimas elas têm uns nomes muito loucos. É tudo assim, hidroxilase, descarboxilase, metilase, é tudo basicamente o que ela faz. Tá? Aí na etapa 3, ela vai adicionar uma outra hidroxila, né? Adição de OH. Aqui a gente pode colocar assim, ó, álcool, né? Que na verdade é a introdução do álcool, e aqui é um fenol, né? A hidroxila fenol e a hidroxila de álcool. E daí na etapa 4, um grupo metil. Etapa 4, adição de metil, né? Adição de CH3. Tá aí. Beleza? Item B. Identifique e escreva as fórmulas molecular e estrutural plana dos alfa-aminoácidos presentes nas estruturas mostradas. Vamos identificar só, né? Vou ficar escrevendo fórmula molecular. Basta identificar que você já está mostrando a estrutural. Lembrar o que é um alfa-aminoácido, né, gente? A gente comentou sobre isso na parte de amina. O alfa-aminoácido é um composto em que eu tenho um carbono, e esse carbono ele tem um grupo carboxila, um grupo amino, um hidrogênio e uma cadeia variável aqui. Tá? Esse é o carbono alfa. Beleza? Então, eu tinha chamado a atenção de vocês aqui em alguns, né? Ó. A gente pode colocar esse como aminoácido, ó. Então, essa molécula é um aminoácido, um alfa-aminoácido. Tá aí, ó. Tá? Entrou meio que um bichinho no meu olho. Sei lá. Aqui também é aminoácido, ó, alfa-aminoácido. Aqui. Aí depois não tem mais, né? Porque já o grupo ácido já era. Já foram os dois. Aqui já não tem mais, nem aqui e nem aqui. Tá? Então essas outras moléculas já era. Fechou? Tranquilo? Podem tirar print para a gente passar para a questão 2. Aqui eu tenho uma reação bem famosa, né? Super famosa. O ácido salicílico com esta substância, formando o AAS, o famoso AAS. Anti-inflamatório, antitérmico. Né? A afinidade. A atividade anti-inflamatória do AS, gente, ela vem, na verdade, do ácido salicílico. O ácido salicílico. Só que o ácido salicílico, olha que interessante isso, né? Ele tem uma atividade anti-inflamatória, mas os estudos que os caras foram fazendo na parte de química farmacêutica foram mostrando que, primeiro, ele não é tão bem absorvido, porque ele é meio polar, ele é hidrofílico, e ele tem um caráter ácido bem acentuado, e então isso faz com que as pessoas que tomavam o ácido salicílico tivessem desenvolvendo úlcera, tivessem agredindo a parte interna do estômago, né? Então, o que a indústria farmacêutica fez? Olha que louco isso. Pegaram esse grupo OH aqui, ó. Tá vendo esse grupo OH? E esterificaram ele. Transformaram em éster. Esse é o ácido acetilsalicílico. Quando você transforma uma hidroxila em éster, você, em termos de afinidade, né, com essa questão de interação molecular, você deixa a molécula mais lipofílica. Lipofílica. Então você absorve melhor, diminui o caráter ácido do composto, então não agredia mais o sistema o trato gastrointestinal das pessoas,
Então, o ácido acetilsalicílico é um exemplo que a gente estuda na farmácia, né? Quem estuda a parte de farmácia, de modificação molecular. Tipo, você pega uma droga que funciona, mas você melhora o funcionamento dela por uma modificação. Então, hoje em dia, o que se faz em drogas, em geral, né, principalmente antibiótico, né? A gente vê muito isso. O antibiótico de tal geração. É o melhoramento molecular na droga, para aumentar a potencialidade dela, diminuir a toxicidade, enfim. É bem legal essa parte, porque quem trabalha com isso, né, que eles chamam de desenvolvimento de droga, você tem desde farmacêutico, bioquímico, médico, biologista molecular, porque, por exemplo, muitas dessas substâncias, elas são usadas como terapia gênica, alguma coisa do tipo. Até engenheiro computacional. Porque o que os caras fazem? Eles tentam, por exemplo, mapear como é a forma de uma enzima para melhorar o encaixe da droga na enzima, por exemplo, para conseguir fazer um processo. Porque vocês perceberam, por exemplo, que essas substâncias, elas são todas, as transformações, elas são todas catalisadas por enzima, né? Então, tipo, quando uma enzima atua, você tem aquele lance da chave e fechadura. Então, se você melhora uma substância, em termos de alguma questão de interação, você pode melhorar o medicamento. É muito louco essa parte. E tá super assim na moda, né? Bom, aí ele pergunta aqui na questão: quais as funções orgânicas presentes no ácido acetilsalicílico? Vamos dar em todo mundo já, né? Vamos falar de todo mundo aqui. Não vamos especificar, não. Peraí. Então, ó, no ácido salicílico, eu tenho uma função fenol e tenho uma função ácido carboxílico. E aí, ó, para lembrar, né? Vamos lembrar aquele negócio de nomenclatura. Qualquer coisa, vocês me perguntem esse negócio da nomenclatura, tá? Os dois estão na posição orto. Posição 1, 2. Tá? Que é uma posição lá pro anel aromático. Ô, gente, esse composto 1, ele já vai perguntar no item C. Então, eu já vou responder ele aqui. O composto 1. Esse composto é um daqueles que a gente tem que tomar cuidado, porque à primeira vista ele parece um éster, mas ele tem duas Cs dupla O, e também parece um éter, porque tem um oxigênio lá no meinho. Na verdade, ele é um anidrido, né? Ele é um anidrido de ácido carboxílico. Foi uma das funções que a gente estudou. Eu não falei muito sobre ela. Tá? Ela não é uma função tão importante. Tá, e agora no ácido acetilsalicílico, que eu vou escrever AAS, tá, gente? Preguiça. AAS. Eu tenho função éster. E a função ácido carboxílico. Você quer ver um exemplo muito famoso de modificação molecular, só que aí não para o bem? Não para o bem. Vocês já ouviram falar da morfina? Já ouviram falar da morfina, né? Que é um analgésico potente. É usado em casos em pacientes que já estão em situação terminal ou para pessoas que tiveram lesões muito graves, para a pessoa não ter dor. A morfina é feita, ela é extraída de um vegetal chamado papoula. Vocês estão ligados, né? Vocês já ouviram falar, é uma flor. Ele vem uma espécie de um látex da papoula, uma espécie de uma resina. E aí aquilo é usado para fazer ópio. Né? Na história a gente fala muito sobre o ópio quando vai falar da guerra do ópio. Né? E o ópio ele é citado em várias obras literárias, né? Ele foi usado durante muito tempo na Europa. Bom, enfim, a morfina ela é uma substância que super potente, mas ela pode ficar mais potente. Por quê? Porque ela tem na estrutura uma hidroxila também. E essa hidroxila ela vai ser transformada num grupo éster. Ó, aqui vem um
Acho que é metila. É metila. Pode ser metila ou etila. Aqui do lado. Se não me engano, é etila. Porque eles fazem com etanol. Aqui. É basicamente isso. Os caras esterificam a morfina e aí ela vira heroína. É um caso muito parecido em termos de reação química do que acontece com o ácido salicílico e o ácido acetilsalicílico. Tá? E aí ela é usada como droga, basicamente, droga de abuso. E ela é muito mais potente, ela é muito mais perigosa. A pessoa tem muito mais chance de ter uma overdose com a heroína do que com a morfina, que já é perigosa também. Né? A dependência dela é absurda. O tratamento de desintoxicação de pacientes que estão com dependência de heroína, ele é muito complicado. Né? Tanto é que, por exemplo, na Holanda, durante muito tempo teve basicamente uma epidemia ali, né, de heroína. Os caras usavam muita heroína lá. O próprio governo começou a distribuir para a população seringa. Começou a distribuir nos postos de saúde seringa, começou a distribuir comida para os caras na rua, porque eles estavam. É tão difícil de você tirar a pessoa do vício que as políticas começaram a fazer basicamente uma prevenção de danos para as pessoas e começaram a tentar desenvolver programas. Então é um negócio bem, bem sério, cara. Tem umas histórias muito loucas que aconteceram na Europa por causa da heroína. Aqui no Brasil ela não é muito, muito difundida, porque é uma substância que é difícil de trazer para cá, porque não é produzida aqui, né? Ela é produzida geralmente na Ásia mesmo, né? Tá? Beleza? Aí ele pede a fórmula. O que está faltando na verdade agora? A fórmula molecular do ácido salicílico. Bom, do ácido salicílico é C7. Confere comigo aqui, ó. 6 mais um aqui, 7. Tá? Hidrogênios. Aqui não tem nenhum, hein? Cuidado. Aqui não tem nenhum. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui também não tem nenhum. Aqui tem 5, 6. Então confere aí. C7H6. E aí O3, né? Pronto. O3. Tá bom? Esse exercício é mais para lembrar vocês, porque ainda tem vestibular que cobra esse tipo de coisa. Ah, qual que é a fórmula do composto? Tá? Geralmente as questões que o Enem costuma cobrar do assunto, a própria FUVEST também, elas vão mais nas identificações. Tá? Se bem que é muito raro aparecer questão, hoje em dia, só para você identificar a molécula. Ele vai te fazer alguma pergunta, por exemplo, ele vai perguntar qual a função e perguntar qual molécula que faz ponte de hidrogênio, sei lá, vai misturar alguma outra coisa, tá? Bom, questão 3. Transcreva a estrutura e circule as funções orgânicas. Né? As questões de orgânica nesse tipo, né, desse assunto, elas têm um roteirinho bem claro, assim. Ele conta uma historinha, que às vezes tem alguma informação importante, né? Com frequência não tem. E aí ela dá a molécula. Então, normalmente, gente, a gente vai. Talvez alguns de vocês acabem se identificando com isso que eu vou falar agora. A gente desenvolve uma meio que uma habilidade que é a seguinte. Eu, pelo menos, eu fazia assim. Quando eu olhava para a questão e via que era uma estrutura orgânica, o que eu fazia? Eu já ia direto nas alternativas. Ah, mas e se tiver alguma informação? Você vai descobrir. Você vai descobrir. Ah, não, puta, você vai ler a A, vai ler a B, você vai falar assim, opa, vou ter que voltar. Mas vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. Cuidado, porque às vezes é uma fórmula orgânica, mas a questão não é de orgânica. Por exemplo, pode ser uma questão de equilíbrio. Então você tem que ficar atento. Se você perceber, por exemplo, que tem uma reação química, dá uma olhada no texto. Percebeu que começou, era uma vez no Monte das Oliveiras, o Messias entrou e começou a pregar. Não, aí você já fala, não, peraí, vamos lá, desce, tá bom? Fique atentos a isso. Bom, vamos circular o que tem de função aqui. Então aqui eu tenho amina, vai conferindo aí, tá?
Essa daqui eu queria o palpite de vocês. Cuidado, hein? Enol. Enol. Exatamente. Cuidado. A gente tem uma vontade de falar álcool, mas tem a dupla, hein? Cuidado. Aqui eu tenho uma amida. Amida. Aqui, ó, cuidados. Cetona. C dupla O entre carbonos. Cetona. Aqui eu tenho enol. Outro enol. Olha a dupla ali, ó. OH ligado com carbono com dupla. Tá? Deixa eu marcar isso aqui, porque isso merece ser marcado. Ó, enol. E aqui também. Que é uma função diferente. A gente confunde ela bem fácil com álcool. Agora aqui eu tenho uma outra cetona. Aqui sim eu tenho álcool, ó, gente. OH ligado a um carbono saturado. Tá aí. Beleza? Famosa tetraciclina. Indique o ou os anéis aromáticos presentes. Na verdade, nós só temos um anel aromático. Né? O anel aromático é aquele anel que, além de ter os 6 carbonos, ele tem as ligações duplas alternadas, né? Que são essas 3 duplinhas aqui. Então, esse é o sistema aromático. Aromático. Aromático não é uma função, tá, gente? É só um grupinho. Então, qual a função orgânica? Função aromático? Não, não. Isso aqui é para o item B de bola. E o item C, ele pergunta qual a hibridização do carbono na função amida. Então, ó, a função amida, ela tem um carbono ligado com uma dupla O, e aí tem duas ligações, sendo uma delas com nitrogênio. Né? Então, esse carbono aqui, ó, é aquele famoso dos 3 carbonos, né? sp, sp2, sp3. Esse aqui é o sp2. Tem geometria trigonal. Né? Esse dupla O e essa carbonila, eles formam um negócio meio que assim, ó. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Ela forma um tripézinho. Um tripézinho não, uma coisa assim, ó. Um trigonal. Né? A gente chama de geometria trigonal. Tá? 120 graus aqui, ó. Aproximadamente, né? Não é bem 120, porque as ligações não são iguais. Aqui também, ó. E aqui também. Tá? Beleza? Então já respondemos os 3. Essa aqui é a resposta do item C. Certo? Questão número 4. Segue o baile. Olha lá as histórias. Ó. Você provavelmente já mascou um chiclete de etanoato de isomila, comeu uma gelatina de butanoato de butila ou um biscoito de valerato de isoamila. Esses são os nomes dos compostos químicos que dão aos produtos o aroma de banana, abacaxi e maçã. Compostos pertencem à função éster e são denominados flavorizantes, de flavor, né? Além dos ésteres, outras classes de compostos que são usadas como aromatizantes em produtos alimentares. O exemplo é a vanilina. Aí está lá a vanilina, a estrutura da figura 1, que é extraído da essência de baunilha. Aí deu a fórmula. Item A. Quais são as fórmulas orgânicas presentes, as funções da vanilina? Então vamos lá. Item A, vanilina. Eu tenho aldeído,
C dupla O, H, lá na pontinha, né? Beleza? Aí, cuidado que eu tenho um grupo éter grudado no anel. Ó, isso aqui tá grudado no anel, não tá? Ó? Isso aqui é um grupo éter. É o grupo alcoxi. A gente falou sobre ele na parte de éter. Esse é o metóxi, né? E aí eu tenho um grupo fenol no anel. Aqui tá, os dois estão em orto, né? Aqui, ó. Os dois aqui em orto. Tá? Aqui tá a bolinha do anel. Então aqui você tem o grupo fenol. Beleza? Tá? Isso item A. Item B. Ésteres podem ser obtidos através da reação da figura 2. Aí eu queria fazer um comentário sobre o item B. É muito comum em exercício de vestibular, na parte de orgânica, em que o criador da questão, ele te dê uma reação, algumas reações que você nem ouviu falar na vida. Eu costumo brincar que tem algumas questões que às vezes a gente xinga o professor de orgânica. Porque quando a gente vê a questão, fala, nossa, mas meu professor não falou disso. Não falou e nem vai falar. Por quê? O cara, ele vai te dar uma reação, ele vai querer que você aprenda a reação na hora e faça parecido. Então, é muito legal quando vocês virem esse tipo de questão, tentarem entender a reação. Olha, tá saindo uma coisa daqui, tá entrando uma coisa ali. Não precisa ser uma coisa tipo detalhada, mas é meio que Lego, tá? Por exemplo, ele fala no item B aquilo, né? Ó. Aí ele mostra aqui a reação 2, ó. Vamos ver. A gente discutiu isso em aula, mas vamos lembrar. Ó. Na reação de esterificação, eu vou pegar um ácido que vai perder uma hidroxila. A gente explicou um pouquinho como que isso acontecia. Mas lá na hora do vestibular, você não precisa saber por que que acontece. Você só precisa olhar para isso e falar, ok, entendi. Sai a hidroxila, que junto com o hidrogênio do álcool vai formar água. Tá? Aí, essa parte aqui, ó, vai ser formada aqui, ó. E esse R-zítio aqui veio do álcool, aqui, ó. Né? É claro que, por exemplo, para quem sabe isso, falar, é óbvio, mas para um aluno que não sabe, não é tão simples bater o olho e falar, ok, isso aí. Então, é treinamento. Aí ele quer que eu desenhe a fórmula do éster quando o ácido butanóico reagir com etanol. Percebe uma coisa? Ele não quer que você monte a reação. Então, isso é importante para quem vai fazer prova discursiva. Presta atenção na pergunta. Ele não quer a reação. Mas a gente vai montar a reação, porque está na aula. Mas o cara não quer. Ele quer só o éster. Então, por exemplo, por que é interessante você perceber isso? Porque se você sabe que essa parte aqui, ó, ela vem do ácido, você sabe que essa parte aqui, ó, ela tem que vir do ácido butanóico. E essa outra parte aqui, ó, esse outro R, ele vem do álcool. Então aqui você tem que ter um R correspondente ao etanol. Tá? Então a coisa seria assim, ó, ácido butanóico isso aqui vai virar uma parte do éster, ó. Tá vendo? Mas eu vou fazer a reação inteirinha. Aí OH, CH2, CH3. Aí fica o éster, com os 4 carbonos antes e os 2 carbonos depois. Olha o tamanho da criança que fica. Isso aqui não dissolve na água nem com reza brava, né? Olha lá. Butanoato de etila.
mais a água. Olha lá. Mais a água. Tá. Agora, o que é interessante você perceber? Porque na hora da prova, você vai atender o que o cara está falando. Então, se o cara falou assim, desenhe a estrutura do éster, não é para escrever tudo isso. É para pensar o seguinte, ó. O meu éster, ele tem... Opa! O meu éster, ele tem que ter 4 carbonos de um lado, que veio do ácido que tem 4 carbonos. Esse aqui, butanóico. E a parte correspondente do álcool, ela veio daqui. Então, ele está aqui. Então, dá para você montar direto o éster se você visualiza o esqueleto da molécula. Ó. 4 carbonos para um dupla O e 2 para cá. Tá bom? É tudo uma questão de treino, porque assim, qual que é uma coisa que... Eu vou fazer uma crítica, um puxão de orelha a vocês, tá? Vocês que eu falo, alunos. Como vocês fazem questões muito de múltipla escolha, vocês não escrevem as coisas. E é muito difícil você entender orgânica se você não escrever. Se você não perder o tempo, desenhar a molécula, montar a reação, você não vai entender. Aquilo vai sair da tua cabeça. Né? Quando é que você vai começar a lembrar? Ah, sai uma coisa daqui, entra aqui. Quando você escrever. Então, quando vocês forem estudar orgânica, fica uma dica. Escreve as reaçõezinhas, faz resumo. É um assunto que é até legal de fazer resumo, por quê? Porque fica bonitinho quando você faz resumo. Um monte de moléculazinha desenhada. Então, perde um tempo nisso. Fala, não, vou estudar esterificação, vou fazer um modelo com R, depois eu faço com álcool de um carbono e um anel aromático. Monta uns 3, 4 exemplos, entende? Faz a coisa meio com carinho, porque isso você vai começar a ficar bom de orgânica. Você vai começar a bater o olho na orgânica, nas moléculas e perceber as coisas. Tá? Na esterificação não é tão difícil não, tá? Mas tem umas reações que, olha, é meio pesado. Vamos lá. Questão 4. Peraí. Ah, não, tem uma outra pergunta aqui. Quantos carbonos com hibridização sp2 apresenta na estrutura da vanilina? A vanilina é a nossa querida aqui, ó. Ô, gente, eu vou ter que desenhar, eu achei que eu fosse ficar livre de desenhar a molécula, mas não vai ter jeito. Ai, ai, tá bom, vai. Vamos lá. Então, anel. Aí você tem aqui um C, dupla O. Ai, primeira vez que eu espirro na câmera. Não deu tempo de colocar o mudo. O espirro veio abruptamente. Acho que eu não vou nem editar esse espirro, viu? Acho que eu não vou nem editar o espirro, cara. Vou fazer um negocinho com ele. Aí, olha só. Aqui um OH. Obrigado. Obrigado. E aí aqui eu tenho um CH3, um O e o aqui. Pronto. Agora, olha que bom ter aula online, hein? Imagina se eu faço isso na cara de vocês. Acabou a aula, né? Puta, o professor espirrou na minha cara, velho. Ah, meu Deus do céu. Tem as suas vantagens. Não é tudo um inferno. Bom, olha aí, gente. Eu tenho na molécula 8 carbonos, concorda? 6 no anel, um à esquerda e um à direita. Desses todos, só tem um que não é sp2, que é o do carbono do metil aqui, ó. Deixa eu colocar o apontador aqui, ó. Pera aí. Ô, gente, tá vendo esse carbono aqui, ó? Esse carbono não é sp2, ele é sp3. Ele está fazendo 4 ligações simples. Tirando esse, todo mundo aqui é sp2. Então eu vou apontar todos de amarelinho. Ó. 1, sp2, sp2. Aqui, aqui, aqui. E esse aqui também.
Tudo sp2. Tá aí. Beleza? Certo? Podem tirar print. Questão 5. Duas estruturas de ferormônios. Ferormônio também é um assunto que eles gostam muito de colocar questões vestibular. Porque as moléculas de ferormônio, elas têm toda aquela função biológica, né? Então, é um assunto bem interessante. Eu acho bem legal estudar esse assunto, né? Como que esses receptores, como é que essas substâncias são percebidas em concentrações muito pequenas no ambiente, cara. Né? Você está falando de substâncias que são eliminadas por um organismo e capturadas por outro, percebidas, né? Mas numa concentração, gente, que pelo amor de Deus. E são moléculas voláteis, algumas delas, né? Então é legal a biologia da coisa. Na química, a questão ela normalmente ela ou gira em torno de você identificar a função. Qual é a função do feromônio, né? Do tipo, não para que ele serve, a função orgânica, ou isomeria, tá? Aí aqui ele coloca os dois exemplos de feromônios. O A, que é um éster, ó, tá vendo aqui, ó? C dupla O, éster, tá? E o feromônio B, aqui você tem ó, um aldeído e um aldeído aqui. Então já vamos respondendo aqui os itens. Item A. A qual função orgânica pertence o feromônio A? Éster. Tá com cara de gordura, inclusive, que veio de gordura, porque você percebe que aqui, ó, tem uma cadeia longa. Então, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar disso, gente, mas quando a gente falou em aula, quando eu quebro um éster, essa parte aqui, ó, a parte que está posterior, ela vem de um álcool, tá vendo? Isso aqui é um álcool superior. Era um álcool superior, um álcool de cadeia enorme que reagiu com ácido aqui, ó. Tá vendo essa parte? Essa parte era o ácido. Era o ácido acético. Tá? E aqui você tem o álcool superior, que grudou aqui e virou um éster gigante. Tá? Sabe como que chama esse tipo de composto assim na química, quando a parte posterior do éster é grande? Cerídeo. Cerídeo ou cera. Tipo cera de abelha. Né? A gente vai falar disso porque tem uma partezinha que eu vou comentar sobre biomoléculas. Vamos falar um pouquinho sobre lipídio, carboidrato, mas é mais para o final do ano, tá? Não para agora. B. A qual função orgânica pertence o feromônio B? Aldeído. C. Qual a fórmula molecular do feromônio B? C. Vamos ver aqui. Contar aqui. 1, 2, 3, 4. Aí no anel, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. H. 1, 2. Vamos contando um por um aqui para não se perder. 1, 2, 3, porque tem 1. Né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu contei esse aqui, cara. 15, 16. Puta, não lembro se eu contei agora. 14, ah lá, tá vendo? Contei, já tinha contado. Ainda bem que você falou. Eu já ia contar ele de novo. Você viu que eu fui, ó, 15, 16? Obrigado. Acabou, tá aí. Essa é a coisa mais chata que tem na orgânica, gente. Essa coisa de ficar contando fórmula molecular. Mas tem exercício, né? Quantos carbonos sp2 tem o feromônio A? Quantos carbonos sp2 tem o feromônio A? Alguém arrisca aí?
Be careful, hein? Exatamente. São 5, né? São 5. Quer ver? São 5 carbonos sp2. Ó, tem um aqui, ó. Carbono tá dupla, C dupla O, O, C. Tá aqui, ó. E aqui você tem mais 2. Aqui, ó. E aqui mais 2. Então são 4. E ali mais um, 5. Esquecemos do 0,2 na letra C. Ah, do O2, tá? Do 0,2. Não existe O2. Tá, verdade. Obrigado, viu? Thank you. Você não fala também. Tá? E aí são 5 carbonos sp2. Na questão D. Obrigado por ter falado aqui. Você está esquecendo 0,2. Que 0,2, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Aí, item E. Essa questão, ela não tem, o item E não tem nada a ver com orgânica. Vou pegar um mosquitinho aqui. Qual a porcentagem de carbono na molécula do feromônio A? Qual a porcentagem de carbono da molécula do feromônio A? Bom, eu vou montar a fórmula da molécula. C. Vamos lá. Aqui tem 2 carbonos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C14. H. Contar os hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Vai contando aí. E aí, O2. Dá uma conferida para ver se eu não errei na fórmula. C14, H24, O2. Tá, ele quer a porcentagem de carbono. Eu vou deixar a conta indicada, tá? Não vou fazer a conta, não. Que é a conta da calculadora. Para você achar a porcentagem de carbono, você precisa saber primeiro quanto pesa a molécula inteira. Que é a massa molecular, certo? Então, a massa molecular ela corresponde a 100% da molécula. Então, a massa molecular seria 12 vezes 14, mais os 24 hidrogênios, mais 32. 224. Então, isso aqui é 224 unidades de massa atômica. Dentro desses 224, eu tenho a massa do carbono. 12 vezes 14, que dá 168. Isso aqui vale X%. Né? Então, 224 está para 100%, assim como, deixa eu tirar isso aqui para não ficar confundindo, a massa do carbono, X%. Tá? Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui. Dá 75%. Isso, deu 75. Bateu certinho aqui. Tá? Beleza. Tudo bem? Uma questãozinha nada a ver com orgânica, mas para lembrar um pouco de estequiometria, né? Que a gente fez algumas dessas nas aulas de mol, massa atômica. Tá? Beleza. Vamos para a próxima? Questão 6. É isso, você vê que não sai muito disso, né? Função orgânica não sai muito disso. Você pode florear aqui, inventar uma coisa ali, mas não. Aqui, isso também é um tema bastante recorrente nos vestibulares. Hormônios, né? Falando de doping nos esportes de alto rendimento. Então, ora vem falando sobre testosterona, ora vem falando sobre progesterona e estrogênio.
os hormônios femininos. Então também é um assunto recorrente. Cai bastante coisa de planta, os assuntos são meio que nessa linha. Aqui ele fala de um esteroide. Ó, o decanoato de nandrolona. Decanoato de nandrolona. A gente olhando para o nome, a gente percebe que ele não é o nome oficial. Não tem nada de oficial aqui. Decanoato de nandrolona. Mas, se você fizer um esforcinho, você consegue descobrir umas coisas. Por exemplo, esse ato de tananã sugere um éster. Aí você pode falar para mim assim, Dan, mas aqui não está terminando em ila. Tudo bem, mas essa terminação ona sugere que tem uma cetona, tá? Outra coisa, né? Esse decanoato vem daqui, ó, 10, ó. Decanoato de nandrolona. Ó a nandrolona quem é? Ó a nandrolona. Então, tipo, o cara pega a nandrolona, esterifica ela e faz um esteroide para aplicar no músculo, por exemplo. Entendeu? E aí aquilo é absorvido porque é super lipofílico, cai na corrente sanguínea e aí é absorvido e tem a função dele. Tá? É o mesmo caso que eu falei lá do ácido acetil salicílico. Então, tipo, a nandrolona é essa estrutura. Quando você esterifica ela, você muda a propriedade dela. Aí ele fala aqui, identifique os grupos funcionais. Então, vamos lá. Aqui é um éster. E aqui uma cetona. Pronto, só isso, né? Complete a equação química da reação de hidrólise do decanoato de anandrolona partindo da estrutura. Então ele quer que a gente quebre isso na presença de água. Na presença de água. Aqui é o tipo da reação que o aluno tem que lembrar o que acontece. Senão ele não responde. Né? Orgânica tem esse problema. Né? Quando a questão é de reação orgânica, é mais complicado. Então, por exemplo, aqui a gente entra naquele tópico da aula, né, para tentar relacionar com aquilo que vocês viram na aula, onde a gente falou sobre éster, né? Os ésteres, eles podem ser produzidos, mas eles podem ser quebrados. Né? Para eu produzir um éster, eu uso um ácido e um álcool. Na hora em que eu quebro o éster, eu volto a produzir um ácido e um álcool. Então, o nosso trabalho aqui é tentar do aluno seria tentar lembrar o seguinte: eu vou produzir então um ácido carboxílico e um álcool pela hidrólise, tá? Então, deixa eu só escrever aqui um esqueminha, né? Ó. O éster ele vai reagir com água para formar um ácido carboxílico e um álcool. Então, a tarefa agora é, lembrando isso, qual parte vai virar ácido, qual vai virar álcool, né? O que eu imagino que vocês devam perceber aqui, gente? Ó, o ácido, ele tem uma carbonila, não tem? Tem um C dupla O. Então você tem que pegar na molécula toda essa parte aqui, ó, e pensar que isso vai virar um ácido. Tudo isso aqui, ó. Tá? O álcool, ele é a parte que sobra, entre aspas. Então vai ser isso aqui, ó. Aqui vai virar um OH, ó. Então, no hormônio em si, na nandrolona em si, aqui tem um OH, ó. Tá? Então eu vou desenhar o composto assim, ó. Eu vou desenhar eles um em cima do outro ali, porque não vai caber o espaço. Então aqui, ó, O, C, dupla O. Aí aqui eu vou escrever CH2 8 vezes
CH2, 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 CH2 8 vezes e CH3. Esse é um produto da reação de hidrólise. Você forma um ácido graxo, hein? Que louco, hein? Imagina o metabolismo disso no corpo. Tá formando ácido graxo. E aqui eu vou formar o hormônio em si, né? Então, C dupla O. Aqui. Aqui. Aí o anelzinho aqui em cima. Cara, toda vez que eu faço isso, assim, que eu desenho esses compostos muito... Eu lembro da faculdade. Nossa, como estudar para orgânica era um negócio que pesava, gente. Vocês não têm noção. OH. Ó. Ah, e tem um CH3 aqui, ó. Eu vou colocar só uma agulhinha, tá? Ó. Então, aqui foi aonde ocorreu a quebra, ó. Tá? A água entrou bem aí. Eu posso dizer que esse OH aqui veio da água, ó. Do mesmo jeito que na esterificação ele sai do ácido, na hidrólise ele volta para o ácido. Tá? E esse hidrogênio veio da água também, ó. Aqui. Tá? Isso é considerado uma questão difícil. E principalmente porque a gente não viu reação ainda, né? Não tivemos aula de reação. Embora a gente já tenha falado disso no assunto. Tá? Podemos passar para a próxima. Podem tirar print. Sete. Aqui ele coloca dois neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina. Se vocês lembrarem da primeira questão da aula, são muito parecidos os compostos com aqueles da aula, do exercício 1. Aí ele fala aqui, ó, as funções orgânicas podem ser classificadas como apresentando caráter ácido, básico ou neutro. Considerando as fórmulas estruturais para adrenalina e para noradrenalina, escreva o nome das funções orgânicas presentes e indique qual delas apresenta caráter ácido. Qual das funções apresenta caráter ácido? Ou melhor, identifique as funções e qual apresenta caráter ácido. Bom, funções, vamos lá. Vamos identificar de todo mundo, né? Bom, a gente enxerga aqui função álcool. Na aula de funções, a gente falou um pouquinho sobre o caráter ácido básico. E no caso dos álcoois, a gente falou que na água ele não se comporta nem como ácido nem básico. Então, em água, possui caráter neutro. Neutro. Depois a gente tem função fenol. Eu ressaltei bastante na aula que em água possui caráter ácido. Ele libera aquele hidrogênio do anel com facilidade. E aí a gente tem amina. Tanto num composto como no outro, a gente tem a função amina. As aminas em água possuem caráter básico. Elas reagem com hidrogênio. Tá? Algumas aminas reagem bem forte com a água, deixando o meio com pH alcalino mesmo. pH acima de 7. Tá? Beleza? Questão 7, então, feita. Vamos para 8. Acho que são 9, né? Se não me engano, são 9 questões. Mais uma aqui. Transcreva a fórmula estrutural da molécula. Óbvio que a gente não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Tá?
Circule os grupos funcionais e nomeie os grupos. Então, vamos nomear. 3 perguntas que ele podia ter feito só uma, né? Então, vamos começar por aqui, ó. Fenol. Aqui nós temos... Aqui precisa tomar cuidado, hein? Precisa tomar cuidado, ó. Aqui eu tenho uma amina. Amina. E aqui eu tenho uma amida, ó. Amida. Tá? Percebam a diferença das duas? Por quê? Porque esse grupo nitrogenado, ó, ele não está ligado direto aqui, ó, no carbono da carbonila. Então ele é uma amina, tecnicamente ele é uma amina. Agora, esse nitrogênio ele está ligado direto no carbono. Então aqui é a amida. Aqui você tem uma outra amida, ó. Tá vendo? Aqui você tem uma outra amida. Eu não vou ficar repetindo, só vou circular aqui elas algumas, vamos destacar, ó. Aqui, ó, eu tenho uma amida. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Você vê que ele fala que isso é uma endorfina, né? Parece um polipeptídeo, né? Vocês sabem que existem várias pesquisas que sugerem que o processo de formação da memória está associado à produção de moléculas desse tipo. Não tipo endorfina em si, mas polipeptídeos. E o processo de construção e destruição de memória, porque para pensar uma coisa muito louca, né? Não é interessante que você lembre de tudo, né? O fato de você esquecer certas coisas, como por exemplo, sei lá, que roupa você usou há 15 dias atrás, é super importante. Senão, você já imaginou se você lembrasse de tudo? Como que seria tua vida? Um inferno. Então, como que funciona esse sistema no cérebro? Os cientistas têm alguns indícios de que o nosso organismo ele constrói peptídeos. E a construção desses peptídeos seria uma forma física, entre aspas, de você armazenar memória. Como no computador você teria um sistema do tipo binário, né? 0101. Tá? É um negócio muito louco, gente. Enfim. Do nada, né, pessoal? Aí aqui você tem um ácido. Não, por que eu estou pintando esse? Não era para pintar só as amidas. Aí agora aqui eu tenho um ácido carboxílico. Tá? E aqui aparece uma função, gente, super rara. Super rara. Que é um enxofre entre carbonos. Parece um éter, tá vendo? A gente chama essa função de tio. Esse prefixo tio a gente usa para o enxofre. E aí a palavra éter junto. Tioéter. Tioéter. Tá? Ele parece um éter, porque ele tem um heteroátomo ali, que seria o enxofre, mas como é o enxofre, não é o oxigênio, então eu uso o prefixo tio. Tá? Beleza? Bem rara essa função, tá? Se você nunca ouviu falar, pode ficar sem lembrar, não tem problema nenhum. Ok. Próxima, e acho que é a derradeira. É. Derradeira. Aqui ele fala de... Estou querendo achar o nome da molécula. Condições de desenvolvimento de vários medicamentos eficazes, o tratamento de muitas doenças, desempenha um papel importante. Ó, tá vendo? Grande parte dos fármacos conhecidos, suas propriedades terapêuticas, entre os fatores, a presença de certos grupos funcionais. Considere a molécula orgânica a seguir. Falou e não falou quem é. Ele pede para gente escrever a função química de cada grupo funcional, tá? Então, tudo de novo. Again. The last, né? É a última. Então, vamos começar por aqui, ó. Aldeído.
Aqui eu tenho uma amina. Amina. Não precisa escrever que é amina terciária, tá, gente? Não precisa. Aí aqui uma amida. Amida. Aqui, ó, eu tenho um éter. Beleza? Cuidado, aqui eu tenho um álcool. Álcool. Isso aqui é uma cetona. Tá vendo aqui, ó? Cetona. Cetona. E aí, o último quadradinho aqui, eu tenho um álcool, um fenol, perdão. Fenol. Fenor. Capite? E aí, ele destaca no item B esse negocinho aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Aqui, ó. Esse número 1. Esse número 1, segundo ele, é uma interação química intramolecular. Tá aqui, ó. É uma interação química intramolecular. De fato, ela é uma interação química intramolecular porque ela está dentro da molécula. Né? Gente, por incrível que pareça, essa interação química intramolecular é uma ponte de hidrogênio. É uma ponte de hidrogênio. Deixa eu escrever aqui, ó. Ligação de hidrogênio. Hidrogênio. Tá? Por que eu estou falando por incrível que pareça? Porque a gente aprende que ponte de hidrogênio é uma força intermolecular, certo? É uma molécula interagindo com outra. Pode acontecer da molécula interagir com ela mesma? Pode. Isso acontece em moléculas grandes que tenham grupos que interajam por pontos de hidrogênio. Então você percebe que, por acaso do destino, eu tenho um grupo OH, tá vendo o grupo OH aqui, ó? Bem próximo de um outro oxigênio. Então, a ponte de hidrogênio ela é uma interação entre moléculas, só que nesse caso ela é uma interação entre grupos funcionais presentes na mesma molécula, tá? Isso pode acontecer. Não tem problema nenhum, tá? Então, interação intramolecular representada, ponte de hidrogênio, tá bom? Beleza. That's the way. Fechou? Acho que acabou, né? Acabou. Acabou. É hora de dar tchau.